Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o tema de hoje são grandes rivalidades. Meu cabelo até baixou. Uma coisa que é muito da hora na Fórmula 1, e não só na Fórmula 1, como no esporte em geral, são grandes rivalidades. Rivalidades como Senna versus Prost, Verstappen versus Hamilton, Piquet contra Nigel Mansell. Essas são algumas das rivalidades que vamos contar no vídeo de hoje. Foi difícil montar a lista das 7 rivalidades que eu vou falar no vídeo de hoje. Sim, serão 7 no total. Então, infelizmente, eu vou cometer algumas injustiças, vou deixar algumas boas de fora, até porque teve muita rivalidade boa nesses mais de 70 anos de Fórmula 1. Então vamos para as menções honrosas. Jim Clark versus Graham Hill. Essa doeu colocar aqui nas menções honrosas, porque eu acho que merecia fazer parte da lista final um pouco, que foi uma rivalidade muito amistosa. Os dois eram muito amigos, cara, e batalharam por bons anos aí, brigando por títulos na Fórmula 1. Em 3 anos, inclusive, os dois estiveram no top 2 juntos, em 62, 63 e 65. E que foi uma rivalidade muito legal entre os dois maiores dos anos 60. Fernando Alonso versus Sebastian Vettel, outra rivalidade muito respeitosa entre dois campeões mundiais, dois grandes pilotos, onde apesar do tetra de Vettel em 2010, 11, 12 e 13, Alonso ameaçou bem ele em 2010 e 2012, onde ambos protagonizaram uma boa briga em duas das melhores temporadas que a Fórmula 1 já viu. E para fechar, algumas rivalidades que duraram apenas uma temporada: Villeneuve versus Schumacher, Schumacher versus Alonso, Alonso versus Hamilton, essa daqui eu acho que daria para colocar na lista final, e Massa versus Hamilton. Boas rivalidades em grandes temporadas que, né, merece no mínimo uma menção antes do vídeo começar. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos aqui com uma das rivalidades mais famosas da Fórmula 1, que virou até filme, chamado Rush, No Limite da Emoção. Estamos falando de Niki Lauda versus James Hunt. Apesar de apenas uma batalha pelo título entre eles em 76, o duelo Lauda versus Hunt ficou marcado na história. Eles que já tiveram duelos antes desse ano, como por exemplo em 75, quando Hunt conquistou sua primeira vitória segurando a pressão de Niki Lauda, mas tudo se intensificou em 76, em especial quando Lauda sofreu aquele acidente terrível em Nordschleife. Após isso, Hunt conseguiu virar sobre o austríaco, que voltava, né, de uma quase morte na Alemanha, para levar o seu primeiro e único título de Fórmula 1 para casa após chegar em terceiro no GP do Japão. E a melhor parte é que ambos eram muito amigos, em especial fora das pistas. Cada um com seu estilão, o Lauda o cara mais reservado, mais centrado, o Hunt aquele cara meio superstar, saca? Inclusive assistam o filme Rush No Limite da Emoção, que conta muito bem a história desses dois grandes pilotos que protagonizaram uma excelente rivalidade. Nigel Mansell e Nelson Piquet protagonizaram uma grande batalha na Williams nos anos de 86 e 87, onde até a parte dos bastidores é boa. Piquet e Mansell não tiveram lá grandes duelos antes de 86, mas quando na época bicampeão Nelson Piquet foi para a Williams, meu amigo, a parada foi boa. Nas pistas com o grande carro da Williams em 86 e em especial em 87, Mansell e Piquet duelaram de forma feroz com grandes corridas deles. A mais lembrada sendo o GP da Inglaterra de 1987, com essa grande ultrapassagem de Nigel Mansell. Em 86, Mansell chegou no GP da Austrália como o líder, mas o seu pneu estourou na última corrida e Prost foi o campeão correndo por fora. Mas Mansell derrotou Piquet em 86. E em 87, apesar da panca fortíssima de Piquet em Imola, que segundo ele deixou ele meio segundo mais lento, foi o brasileiro que conquistou o tri daquele ano após Mansell bater forte em Suzuka, impedindo ele de participar da corrida. E as principais histórias dessa rivalidade vêm dos bastidores, com relatos de que a Williams favorecia o Mansell por ser piloto inglês, equipe inglesa, e o Piquet ia lá, guardava o acerto bom pra ele e deixava o Mansell se virar. Quer me ajuda, véi? Se vira. Fazia vários jogos mentais com o inglês que deixavam o Mansell maluco da cabeça. Piquet era muito bom nisso, inclusive. Mas hoje eles estão de boa, depois de toda essa rivalidade na Williams, né? Já fizeram entrevista juntos, comercial juntos lá em 2013. Dois pilotaços e uma batalha sensacional, que não foi a melhor daquela época, porque a melhor vem a seguir. Rapaz, acho que é quase unanimidade que a rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost é a maior do século na Fórmula 1 e talvez a maior da história da Fórmula 1. Senna e Prost tiveram ali seus momentos antes de serem companheiros de equipe. Como não se lembrar do GP de Mônaco de 84, quando a corrida foi paralisada na chuva e impedindo uma talvez vitória de Senna de Toleman contra o Prost de McLaren. Em 86, Senna esteve por boa parte do campeonato na briga pelo título junto de Mansell, Piquet e Prost. Mas em 1988 tudo mudaria quando o brasileiro
brasileiro assinou com a McLaren para ser companheiro do até então bicampeão Alain Prost. A primeira temporada foi tranquila, e uma boa briga pelo título e sem grandes problemas com o Senna campeão. Mas em 89 a coisa desandou no GP de San Marino, onde tinha um acordo entre eles que quem chegasse na curva Tosi primeiro não seria atacado, e esse foi um acordo proposto por Senna. Na primeira largada isso foi cumprido, mas na segunda largada após uma bandeira vermelha, Senna foi lá, atacou o Prost na tosa e passou ele, descumprindo o tal acordo segundo Prost, que segundo Senna o acordo só valeria para a primeira largada, já que a segunda era reinício. Aí desandou tudo. A partir dali o clima da equipe ficou pesadíssimo, com o ápice sendo o GP do Japão de 1989, onde aconteceu essa colisão aí. Senna voltou, venceu, mas foi desclassificado por usar a área de escape, que na época era uma regra meio besta, e o Prost foi campeão. Em 90, Prost foi para a Ferrari porque segundo ele era impossível conviver com a Ayrton, e mesmo em equipes diferentes o duelo continuou, onde o Senna deu troco em Suzuka no mesmo ano, dessa vez com o brasileiro campeão. Mas apesar de quase 3 anos de guerra entre os dois, em 93 isso mudou. E na despedida do tetracampeão Alain Prost, na última vitória de Ayrton Senna, que foi no GP da Austrália daquele ano, o brasileiro e francês protagonizaram uma cena espetacular no pódio em Adelaide, mostrando que a rivalidade continuava, mas agora com um clima mais amistoso. Em 94 se esperava um duelo feroz entre Michael Schumacher e Ayrton Senna, mas após o falecimento do brasileiro virou um duelo Michael Schumacher versus Damon Hill, que apesar da grande diferença técnica, a batalha não decepcionou. 94 então, que eu já contei história aqui no canal, é só clicar aqui no card, um documentáriozinho show, viu Damon Hill crescer no campeonato após uma série de lambanças e desclassificações de Michael Schumacher, onde ficou tudo para a última prova na Austrália. E lá, Schumacher bateu de propósito e Hill tirando os dois da corrida, e assim o alemão era campeão. A direção de prova na época entendeu como lance normal, apesar de toda a polêmica, e o título seguiu com Schumacher. Em 95, Schumacher venceu o campeonato com facilidade sobre Damon Hill, porém houveram momentos em que os dois se acharam novamente, como no GP da Inglaterra e no GP da Itália, onde ambos colidiram e ficaram fora da prova, com direito à bronca do Schumi em Monza. Após 96, os duelos dessa rivalidade Schumacher versus Hill ficaram mais raros, porque ou o Hill tinha um carro muito melhor que o Schumi, como foi em 96, ou aconteceu o inverso, como em 97, 98 e 99. Mas houveram novos duelos, como por exemplo no GP da Hungria de 97, onde o Hill de erros passou Schumacher para ser líder. Foi uma rivalidade surpreendente, intensa e que marcou os anos 90. Schumacher vs Hill foi um duelo mais quente, mais polêmico, mas o duelo Michael Schumacher vs Mika Häkkinen em 98, 99 de certa forma, e 2000 foi uma demonstração de respeito entre dois grandes pilotos. Mesmo antes da Fórmula 1 ele já tinha se enfrentado com polêmica no GP de Macau de 1990, onde eles se chocaram e Häkkinen perdeu a chance da vitória. Na Fórmula 1, Häkkinen com a sua McLaren derrotou Schumacher no primeiro duelo de fato em 98. Uma briga que apesar do Häkkinen ter o melhor carro, foi até a última corrida e um grande campeonato naquele ano. Schumacher buscava vingança em 99 e começou bem, vencendo as corridas em Imola e Mônaco, mas Häkkinen virou a diferença antes mesmo daquele acidente terrível do Schumacher em Silverstone que tirou de várias corridas por ter quebrado a perna. Häkkinen terminou campeão naquele ano, mas o grande duelo veio em 2000, em um ano sensacional onde o Schumacher começou bem de início, mas o Häkkinen foi buscar e tomou a liderança, com corridas em que os dois brigaram fortemente pela vitória. E uma dessas corridas foi o GP da Bélgica de 2000 com essa lendária ultrapassagem de Häkkinen. No fim, Schumacher foi campeão com antecedência após as áreas de Häkkinen, e com a aposentadoria do finlandês em 2001 se encerrava ali uma das grandes rivalidades da Fórmula 1. Essa aqui é recente, no início da era híbrida, Lewis Hamilton versus Nico Rosberg. Em 2014 a Mercedes era disparada, mas disparada a melhor equipe do grid. Mas pra você que pensa que o ano foi chato por isso, está enganado. Achou errado, otário? Hamilton e Rosberg protagonizaram uma batalha sensacional que começou lá no GP do Bahrein em uma linda briga histórica, eu diria, mas que tudo azedou no GP de Mônaco, onde no quali o Rosberg passou reto na Mirabeau, conquistou a pole position, o Hamilton entendeu que foi de propósito, mas nada foi feito. Dali em diante o clima ficou pesado, os dois estavam tretados, e entre quebras e grandes corridas, ambos duelavam pela vitória quase que toda a prova, com ápice em 2014,
vencendo o choque no GP da Bélgica, onde o Rosberg furou o pneu do Hamilton, que abandonaria aquela corrida, e o Rosberg foi apenas o segundo. E no fim, o Hamilton foi campeão. Em 2015 foi um passeio, o Hamilton ganhou com facilidade, mas aí veio 2016. E 2016 foi ainda mais tenso e polêmico, onde após uma sequência de vitórias do Rosberg no início da temporada, os dois se chocaram no GP da Espanha. Não o suficiente, o Rosberg ainda tocou em Hamilton na última volta do GP da Áustria de 2016, onde o inglês venceu e o alemão foi somente o quarto. E após se recuperar de um mau momento no campeonato e ver seu companheiro ter o motor estourado no GP da Malásia, Rosberg se sagrou campeão mundial em 2016. E após isso se aposentou. E até hoje o Rosberg dá umas farpadinhas no Hamilton, tipo assim, ó, eu ganhei do Hamilton na mesma máquina. Essa rivalidade durou 3 anos de domínio da Mercedes, é importante salientar isso, mas que é até hoje muito bem lembrada como uma das grandes rivalidades recentes da Fórmula 1. Essa daqui tá fresquinha ainda na memória, né? Aconteceu há 2 anos atrás, ou melhor, menos que isso, que foi a rivalidade Max Verstappen versus Lewis Hamilton em 2021. Como outras rivalidades dessa lista, Hamilton e Verstappen já se chocaram, já duelaram antes de 2021, óbvio. Mas em 2021 eles foram finalmente protagonistas de uma batalha pelo título. O heptacampeão Lewis Hamilton versus o jovem desafiante Max Verstappen. E foi uma temporada para a história. Tudo começou no Bahrein, com uma briga nas últimas voltas onde Verstappen passou Hamilton, mas foi por fora da pista e teve que devolver a posição. Depois, cada corrida era um capítulo importantíssimo na batalha pelo título entre os dois. Algumas em duelos limpos na pista, como na Espanha e na França, e outros em duelos polêmicos, como em Silverstone, onde houve o choque entre eles, Max Verstappen ficou fora da prova e Hamilton venceu. E também em Monza, com o famoso encavalou. Encavalou! Encavalou na variante del retífilo! E claro, a remontada de Hamilton no GP de São Paulo e o caos que foi o GP da Arábia Saudita com break test, choque entre eles, carro indo pra fora da pista, foi uma zona. E com a direção de prova sendo sempre protagonista dessa batalha. Tudo se encerrou em Abu Dhabi com uma manobra polêmica na volta 1 e uma decisão polêmica no fim de prova, com toda aquela confusão da direção de prova no safety car, que foi uma lambança gigantesca, mas que no fim Verstappen passou o Hamilton na última volta e foi campeão do mundo. E bem, essa rivalidade não está encerrada, porque vai que em 2023, né, nesse ano, há um duelo novo entre Verstappen e Hamilton, nunca sabemos, vai que acontece. Mas foi uma senhora batalha, quase guerra entre Verstappen e Hamilton em 2021, que nós adoramos. Foi polêmica, mas a gente adorou. E bem, essa foi a lista das 7 maiores rivalidades da Fórmula 1, que é difícil fazer essa lista, cara, porque a gente comete injustiça, querendo ou não. Então monte a sua lista aqui nos comentários, concorde ou discorde, sempre com respeito, o caminho está aqui aberto nos comentários. E é isso, esse foi mais um vídeo e tamo junto! Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, rapaz. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e, claro, clique no gostei. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilafilm, e de entrar no nosso vídeo do Discord. Os links estão aonde, Kev? Na descrição. E comente, cara, comente aqui, mande sugestão, enfim, pode fazer o que quiser. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui e falou!